Durante a época de Ezequiel, eram tempos desafiadores. Ele foi mencionado como o último monarca de Judá, tendo recebido o poder de comandar Jerusalém, apesar de ter apenas um exército limitado. A cidade enfrentou outro cerco, e o exército de Nabucodonosor a capturou. Zedequias, sob coação, assistiu ao assassinato de todos os seus filhos, garantindo que a descendência real fosse extinta. Eles cegaram Zedequias, fazendo com que a última visão dele fosse a morte de seus filhos. Posteriormente, Nabucodonosor ordenou a destruição completa de Jerusalém. Neste período, Ezequiel foi convocado para pregar, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância da Babilônia. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse e dominasse sua terra, levando seu povo ao cativeiro, na distante e estranha terra da Babilônia. Eles ficaram desalentados, especialmente com a visão do Vale dos Ossos Secos, que se refere principalmente aos filhos de Israel, mas também oferece lições valiosas para nossas vidas. Em Ezequiel 37, versículos 1 e 2, é narrado como a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, levando-o em espírito a um vale repleto de ossos. Esses ossos eram muitos e extremamente secos, simbolizavam um longo período de abandono à antiga população que já não habitava lá. Em Ezequiel 37, versículo 3, Deus pergunta ao profeta se aqueles ossos secos poderiam reviver. Ezequiel, reconhecendo a soberania de Deus, responde que apenas ele tem essa resposta. Para Ezequiel, a situação parecia impossível, mas ele sabia que para Deus nada é inatingível. Isso nos lembra que mesmo em tempos difíceis, devemos confiar que Deus pode trazer avivamentos incríveis, como no tempo de Ezequiel. Em Lucas 18, versículo 27, é afirmado que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ezequiel descreve como Deus instruiu o profeta a falar aos ossos secos, prometendo-lhes dar vida novamente. Conforme Ezequiel profetizava, os ossos se uniram, e músculos e pele os cobriram, mas ainda faltava o sopro de vida. Esta visão ensina uma lição vital. A palavra de Deus tem poder para reviver e dar vida. A Bíblia é uma fonte de fé e vida para quem a aceita. Ezequiel testemunhou um milagre ao ver os ossos secos se transformarem em corpos vivos, uma demonstração do poder divino de dar vida ao que estava morto. Inicialmente, os corpos estavam apenas cobertos de pele, mas ainda assim não passavam de corpos sem vida em movimento. Hebreus 4, versículo 12, afirma que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, alcançando a divisão entre alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração. Em Romanos 10, versículo 17, é dito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Ezequiel capítulo 37, verso 9, Deus instruiu o profeta a profetizar aos ventos para que soprassem vida sobre os mortos. Acredita-se que a obra de Deus se manifesta através da organização, mas não devemos nos enganar, pois até nossos corpos são organizados. Uma igreja pode ser bem estruturada, mas sem o sopro divino, é como um corpo sem vida. Deus orientou Ezequiel a pregar aos ventos, usando a palavra hebraica ruach, que pode significar sopro, vento ou espírito. Ezequiel percebeu que sem a presença do Espírito Santo, todos os esforços são em vão. Assim como Adão recebeu o sopro de vida de Deus, nós também precisamos desse sopro espiritual. Quando uma pessoa nasce de novo, é através do Espírito que ela ganha vida espiritual. Ezequiel testemunhou um grande ato de vitalidade quando o exército se levantou. Ezequiel capítulo 37, versículo 10, descreve como os corpos receberam sopro e se tornaram um grande exército. Nos versículos 11 a 13 do mesmo capítulo, Deus revela a Ezequiel que esses ossos representam a casa de Israel, que havia perdido a esperança. Mas Deus prometeu restaurá-los e levá-los de volta à terra de Israel, para que reconheçam que Ele é o Senhor. Os israelitas haviam perdido a esperança, mas Deus lhes prometeu um renascimento nacional. Embora estivessem espalhados e em desespero, a situação não estava além do poder de Deus. Ele prometeu não apenas reviver Israel, mas também restaurá-lo à sua antiga glória, devolvendo-os à sua terra. Em Ezequiel 37, verso 14, Deus declara que colocará seu espírito neles, trazendo-os à vida e garantindo seu retorno à terra prometida, cumprindo sua palavra. Ezequiel foi instruído a profetizar sobre os ossos secos de Israel,
que haviam perdido toda a vitalidade. Através das palavras e do Espírito, Deus planejava reviver Israel. Conforme Ezequiel profetizava, os ossos se reuniram com tendões, carne e pele, restaurando sua forma original. No entanto, era necessário o sopro do Espírito para que esses corpos recebessem vida novamente, exemplificando o conceito de reavivamento. A revitalização espiritual da Igreja nos tempos modernos também acontece através da palavra e do Espírito. Sem esses elementos, o povo de Deus fica incapaz de experimentar significativamente sua presença. Assim como nossos pecados e transgressões nos deixaram como ossos secos, Deus nos oferece esperança através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, trazendo-nos de volta à vida. É vital compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos. Ao espalhar a palavra e confiar no Espírito Santo para força e orientação, podemos presenciar um reavivamento. Mesmo quando estávamos afogados em nossos próprios pecados, Cristo se sacrificou por nós, nos concedendo uma nova existência. Essa nova vida não é um produto de nossos próprios esforços, mas um presente da generosidade divina, marcando uma transição radical da morte para a vida, do pecado para a retidão e do desespero para a esperança. O ponto central destes versículos é que a fé em Cristo transcende o mero entendimento intelectual, transformando-nos fundamentalmente, tirando-nos do estado de morte espiritual para uma existência renovada em Cristo. Essa vida é definida pelo amor, pela graça e pela verdade derivados da fé em Jesus. Por meio dessa fé, somos chamados a viver segundo os princípios e valores do reino de Deus, irradiando sua luz e verdade em um mundo frequentemente dominado pela escuridão e desalento. Assim como os ossos secos na visão de Ezequiel ganharam vida através da palavra de Deus e do sopro do Espírito, nós também somos convocados a uma nova existência através da palavra de Cristo e do Espírito Santo. Esta nova vida não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que vivemos diariamente, enfrentando as adversidades da vida com fé, esperança e amor, e com a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. A visão de Ezequiel sobre os ossos secos é uma poderosa metáfora de restauração e renovação. Assim como Deus prometeu revitalizar os ossos secos e restaurar Israel, Ele também promete rejuvenescer nossas vidas espiritualmente. Esta promessa de restauração não se limita ao povo de Israel, mas se estende a todos que buscam a Deus. Se Cristo habita em você, embora o corpo esteja morto devido ao pecado, o Espírito é vivificado pela justiça. Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus, mora em você, Ele também vivificará seus corpos mortais através desse mesmo Espírito. Essa é a essência da mensagem divina de restauração e renovação que permanece relevante para nós hoje. Ela serve como um lembrete do amor inabalável de Deus e de sua habilidade em trazer vida ao que estava morto, esperança ao desespero e renovação à destruição. Em Cristo, somos convidados a experimentar essa renovação, vivendo de uma maneira que reflete a glória e a bondade divinas. Isaías nos encoraja a não nos prendermos ao passado, mas a olhar para as novidades que Deus está fazendo. Até nos desertos de nossas vidas, Ele promete trazer rios, símbolos de vida e esperança em meio à desolação. A cruz de Cristo é o ápice dessa mensagem de renovação e transformação. Colossenses capítulo 2, versos 13 ou 14, fala sobre como fomos vivificados com Cristo, que perdoou nossos pecados e cancelou a dívida que tínhamos com Deus, removendo-a na cruz. A ressurreição de Cristo é a prova definitiva do poder divino, de trazer vida onde antes havia morte. Assim como os ossos secos na visão de Ezequiel foram reunidos e revividos, também nós, em Cristo, somos reunidos e trazidos para uma nova vida. Essa mensagem de renovação e esperança é especialmente pertinente em tempos de dificuldade e desespero, lembrando-nos que, não importa quão desolada seja a situação, Deus tem o poder de transformar e reviver. Nas adversidades, podemos nos apegar à promessa de que Deus está trabalhando para fazer algo novo em nossas vidas. Se você gostou dessa linda história bíblica, se inscreva em nosso canal, Caminho Milenar, e fique por dentro dessas lindas e emocionantes narrativas bíblicas. Deus te abençoe.